de chocolate está um pouquinho quente. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I'll pop off. Dando sequência aqui a nossa receita, né, gente, de prestígio, né? Pois é, aquele prestígiozinho que você compra aí em qualquer supermercado, agora você vai ver fazer ele aqui na prática, de tamanho gigante, né? Ser uma sobremesa prática, fácil e deliciosa. Olha, se não curtiu esse vídeo ainda, enfia o dedão aí, curte o vídeo que vai gostar demais dessa receita aqui de prestígio caseiro. Olha só, vem aqui comigo para a panela. Eu já coloquei aqui mais ou menos umas 3 a 4 xícaras de coco. Quer dizer, mais ou menos cada xícara aí 100 gramas, umas 400 gramas de coco ralado. Coco fresco, tá, gente? Você pode fazer com aquele coco seco, é até mais fácil. Mas eu fui ver aqui hoje no supermercado aqui, tá muito caro, tá? Eu prefiro comprar fresco, porque aqui na região do Nordeste a gente tem muita feira livre, né? E é mais fácil encontrar o coco assim fresquinho, tá? Eu vou aumentar aqui um pouco o fogo, vou colocar aqui uma caixinha daquela de creme de leite, mais ou menos 200 ml. Essa caixinha de creme de leite aí você compra em qualquer supermercado. Aliás, creme de leite não, gente, desculpa aí, caixinha de leite de coco, pelo amor de Deus. Conserta aí, vou colocar uma caixinha de leite de coco. Vou deixar aí na edição esse erro para você ver que a gente erra, né? Se a gente errar, você conserta aí do outro lado, tá? Uma caixinha de leite condensado, da marca que você preferir aí, tá? Para a gente fazer a nossa base aqui do nosso prestígio caseiro. Gente, é interessante que você use uma panela como essa aqui, ó, uma panela Teflon, né, de preferência de ferro. Se não tiver, dá certo com a outra também, mas tenha um certo cuidado para ele não pegar muito lá no fundo, né, não ficar ali com aquele gosto de queimado. Pronto, agora a gente vai simplesmente mexer e deixar dar o ponto. Lembrando que eu compro todas as minhas panelas como essa que você está vendo aqui, lá no site da Amazon Brasil, tá? Então se você quiser ir lá dar uma olhadinha agora, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ou melhor, quando acabar o vídeo aqui, você olha ali na descrição do vídeo, eu deixo o link para você ir lá no site da Amazon Brasil e comprar, né, a panela, essa panela aqui, ou outros produtos que você quiser, e você ajuda muito aqui o canal quando você comprar. Olha só, ele vai começar já aqui, ó, dar uma boa misturada. Eu vou colocar também mais ou menos umas 2 colheres de sopa de creme de leite para dar uma cremosidade toda especial. E agora a gente vai mexendo até ele chegar a um ponto aí que ele dê um bom cozimento e quase que solta aí do fundo da panela. Olha só, gente, já cozinha aqui mais ou menos por uns 10 minutinhos, fogo médio alto. Quando você faz com o coco seco, ele vai incorporar mais rápido, tá? Como eu estou usando o coco fresco aqui, ele demora um pouquinho mais, porque o coco fresco naturalmente vai soltar água, né, gente? Olha só, vamos transferir aqui para uma travessa. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like... Gente, já coloquei aqui o chocolate no banho-maria para fazer o nosso ganache. Você pode também fazer no micro-ondas. 10 segundos tira, 10 segundos mexe e tira e vai dar certo também. Eu prefiro assim do banho-maria, é um processo mais natural. Olha só, eu estou usando chocolate 70% cacau, que ele não é tão doce. Por que eu estou fazendo isso? Porque o doce, né, já tem o doce do coco, o doce do leite condensado. Aí você coloca um chocolate meio amargo em cima, quebra o doce. Eu particularmente não gosto de sobremesa muito doce. Se você gostar, ok, né? Eu particularmente não gosto, eu prefiro assim. Eu vou colocar aqui mais ou menos umas 2 colheres de creme de leite e eu vou mexendo. Se eu perceber que ele está muito grosso no final, eu coloco um pouquinho de leite, que eu quero ele um pouquinho ralinho, que é para ele deslizar ali por cima da nossa sobremesa de prestígio, né, gente? Prestígio caseiro. Aqui não tem segredo, é só você ir mexendo de vez em quando até ele derreter todo o chocolate e virar realmente um ganache aqui. Bom, gente, eu deixei gelando aqui no freezer mais ou menos por 15 minutos porque eu estava apressado. Aí, olha só, a calda de chocolate está um pouquinho quente. E esse é o ideal, você colocar ela quente aqui por cima, porque ele vai criar uma espécie de... É como se ela desse uma crocância aqui em cima, tá? Aí você coloca ela toda aqui por cima, ó, do nosso prestígio, né? A ideia é que ele ocupe todo o espaço aqui, cobrir todo o coco que está aqui. Gente, essa ideia de você colocar o chocolate 70% é muito bacana, que vai quebrar o doce, ó. Olha só, gente, que momento mágico, né? Que delícia aqui o nosso prestígio caseiro. Olha só que maravilha, ó. Aí você deixa gelar mais um pouquinho para jogar o coco, ó. Eu peguei um coco em pedaço, piquei picadinho e vou colocar aqui por cima. Vou colocar agora só para você ver. Mas o ideal é que você deixe ele gelar um pouquinho, ó.
porque senão ela acaba afundando aqui a depender da crosta. Até que aqui não está afundando não, tá dando super certo, ó. Você pode colocar também o coco ralado. Se você fizer com um coquinho seco, né, você coloca o coco seco aqui por cima. Pronto, geladeira, meia horinha, você tem uma sobremesa perfeita para você servir aí. Eu tenho certeza que se você fizer aí na sua casa, todo mundo vai gostar dessa versão do Prestígio caseiro. Gente, esse foi mais um vídeo feito com muito carinho para vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.